pensamos em jogadores que mudaram a história do Tibia ao longo das eras, logo pensamos nas maiores lendas do jogo. E vários nomes já surgem na cabeça, como Anticana Bubble, a primeira jogadora a upar o level 100 e o level 200 no Tibia, iniciando uma cultura de power level que iria durar até hoje. Ou podemos lembrar também de Lorde Paulistinha e sua dominação implacável sobre o servidor de Libera, e sobre como todo seu império ruiu depois de apenas uma entrevista. Ou até mesmo podemos lembrar do Eternal Oblivion, um dos primeiros Knights da história que, além de buscar o top level, bateu também recordes e mais recordes de conquistas de skills, numa época que treinos eram pouco populares. Mas além dessas lendas, existe uma outra classe de jogadores que contribuiu da sua própria maneira no crescimento e desenvolvimento do jogo. Esses players teriam um grande impacto não só nos seus servidores, como também no crescimento e desenvolvimento de todo o Tibia. Esses players impactariam muito o rumo dos servidores e do jogo como um todo, através de pequenas ações. Mas eles carregariam o fardo de permanecerem anônimos para sempre na história tibiana. Hoje nós vamos falar dos heróis invisíveis do Tibia. Geralmente quando pensamos nas histórias dos servidores, ou até mesmo na história do Tibia como um todo, pensamos nos grandes nomes, nas lendas que inspiraram milhares de outros players e nos players que eram líderes de guilds dominantes, e que acabaram ficando muito famosos em seus próprios servidores, como era o caso de Setzer Gambler em Julera ou do Lane em Libera. Mas o que os livros de história não mostram é que centenas de outros players contribuíram também, da sua própria maneira, para as histórias de cada servidor. Podemos começar pelo óbvio e pensar nas centenas de druidas e sorcerers que runavam e pescavam nas margens dos lagos de Karlin e Tais. Enquanto eles conversavam de forma despreocupada, pescando e embutindo o poder mágico nas runas em branco, eles estavam de certa forma moldando também a história dos seus próprios servidores. As runas que eles produziam eram vendidas aos mais poderosos players de cada servidor, e eram um recurso vital para as guerras que definiram eras de conflitos e dominações. Então, os pescadores de Mainland, da sua própria maneira, impactaram muito no jogo de uma forma mais coletiva. Mas existem milhares de outros heróis anônimos que, fazendo as coisas mais aleatórias que vocês podem imaginar, mudaram o rumo das histórias de servidores inteiros. Uma história muito interessante de um desses heróis anônimos me foi contada pelo Pipão. Depois dele e do seu time todo de Itajaí perder a guerra de Julera pelo grande hack da Área 51, os Black Knights, agora liderados por Pipão, decidiram recomeçar em um novo servidor em março de 2005, no recém-lançado servidor de Silvera, agora com a família Zinho. Lá, Pipão iria liderar o novo time com seu char Pipãozinho, e na busca pelos recursos do jogo, se viu diante de uma situação bastante inusitada que teve uma reviravolta gigante pela ação de um único player. Na época de Silvera, eu fui o top level de Silvera por muito tempo. E quando começou, cara, o servidor, a gente que jogava no Pipão, né, eu e mais 2 amigos, a gente jogava em 3, e a gente fez uma estratégia de caçar Dwarf Guard, porque seria uma cave que não seria disputada, a gente poderia ir caçar nela level baixo, né, e daria para fazer muito dinheiro. Então, ao mesmo tempo que a gente ia pegar level, a gente ia ter muita grana. E a gente fez basicamente isso, a gente começou a ir para Dwarf Guard level 28. E aí a gente foi caçar Dwarf Guard até o level 60, antes de ir para Dragilair, que daí era o metagame Dragilair, né? E a gente já tava top de Silvera, level 60, né? E aí eu lembro que do level 60, eu vendi todos os loots de Dwarf Guard que a gente tinha conseguido do level 28 ao level 60. Deu aproximadamente 500k na época, né? E, cara, 500k naquela época era muito, muito dinheiro, assim, no servidor, sabe? Pensa que a pessoa que mais tinha dinheiro depois de mim, sei lá, deveria ter 120k, 100k, sabe? Eu tinha 500 já. Tava próximo de ter 1kk, que era um dinheiro inimaginável pra época. Por quê? Porque a gente ficou rushando em 3 pessoas, jogando o tempo todo, né? Caçando ali Dwarf Guard 24 horas por dia, do level 28 ao 60. E aí deu esses 500k. E aí eu tive a brilhante ideia, cara, olha o que passou na minha cabeça, de colocar os 500k no chão do DP, pra mostrar pras pessoas, assim, como que alguém conseguiu juntar 500k, porque ele fazia aquele bolinho maior de diamante, sabe? De platino, né? Acho que é platino, Crystal Coin, não sei qual que é o nome. Mas é aquele azulzinho mais bonito, assim.
E ele fazia aquele bolinho maior, como se fosse um bolinho de 1kk. Eu queria mostrar para as pessoas, caraca, tem, sei lá, um mês de servidor, a gente tem 500k. O bolinho de 1kk alguém já fez, né? E aí coloquei no chão. E uma pessoa, sei lá, level 8, cara, que tava do meu lado, pegou esse dinheiro. Pegou o bolinho mais rápido que eu. E, pô, na hora, assim, me bateu um desespero, né, velho? Cara, a gente ficou o início do server inteiro fazendo aquilo ali, né? Praticamente 2 meses caçando na cave, fazendo dinheiro, né? Pra chegar nesse momento e agora poder rushar e manter o top server. Foi isso que nos fez, assim, depois abrir, né, a diferença gigante entre todos os outros players do servidor. Porque a gente tinha muito dinheiro pra caçar. Então foi uma estratégia muito bem sucedida, assim. Só que eu coloquei, cara, o dinheiro no chão e alguém pegou, um level 8 pegou. E esse cara falou assim pra mim, fica tranquilo, eu não vou pegar pra mim. Eu só queria ver como que era segurar 500k no meu char. E aí ele me devolveu, cara. E continuou a vida dele. E aí eu lembrei dessa história essa semana, eu falei, cara, esse cara é um herói anônimo, assim, ninguém nunca vai saber desse cara, mas ele, tipo, impactou consideravelmente um servidor inteiro. Porque talvez se não fosse ele, eu não sei se eu continuaria jogando, eu não sei se a gente teria sido top server, eu não sei se eu teria continuado sendo líder, porque, sei lá, poderia desanimar de jogar o jogo depois de tanto esforço, né? Mas essas pequenas atitudes, assim, que fazem muita diferença. Então, esses heróis invisíveis, assim, eu acredito que existam aos montes no Tibia, só que eles não são tão reconhecidos, sabe? Outra categoria de players importantes e que com certeza tiveram um impacto muito grande da sua própria maneira no jogo eram os líderes das guilds neutras. Permanecer uma posição neutra em guerras, em muitos servidores era visto como uma ofensa direta aos times combatentes, e depois como uma ameaça pelo time vencedor. Ter uma liderança diplomática para essas guilds neutras era a chave para manter os ânimos mais calmos do servidor, e garantir que os membros neutros não sofreriam pesado power-abusing de players mais fortes. Um servidor que tinha essa característica muito forte era Rubera. Conhecida por sua cultura espartana, Rubera teve poucos períodos de paz prolongada em sua curta existência no Tibia. Várias foram as famílias e guilds que nasceram e morreram em Rubera. Provavelmente a mais conhecida é a família Hainsforth. Liderada pela destemida e diplomática Sam Hainsforth, a família sempre se esquivou dos conflitos ruberianos, tentando manter seu legado e sua tradição ruberiana intocados. Não vou me estender muito sobre a família Hainsforth, porque além de eu já ter citado eles no meu vídeo sobre os últimos dias de Rubera, eu ainda vou fazer um vídeo especial só sobre a família deles. Mas o fato é que se você quisesse se manter vivo em Rubera sendo um neutro, deveria escolher um guarda-chuva para se esconder do fogo cruzado. E durante o período de dominância da Vindictan, uma dessas guilds que abraçava os jogadores neutros era a First Immortals. Era uma guild liderada pela famosa Anardi. Vocês nunca ouviram falar dela? Tá, talvez ela não seja tão famosa assim, mas foi uma player que ajudou muitos dos players novatos a começarem no jogo, e acolheu tanto jogadores perdidos como aqueles encrenqueiros que buscavam redenção dentro da sua própria guild. É claro que a Vindictan, a guild dominante, não gostava muito do fato da Anardi acolher players que estavam hunted por eles, e por muitas vezes, o porta-voz da Vindictan, Max Sider, que também era amigo da Anardi, tentou alertar ela sobre os perigos que ela e a sua guild corriam. A Anardi é uma lenda em Rubera, ela joga em Rubera sei lá há quanto tempo, assim, e tem uma das guilds mais antigas do servidor, né? A gente se deu bem por muito tempo ela inclusive tinha o meu nickname, o nick do meu personagem no comentário dela no chat, me enviava algumas cartas de amizade, enfim, a gente tinha uma boa relação. Mas para ela ter uma guild muito grande e invitar basicamente qualquer pessoa que pedisse para entrar, era uma guild de neutros muito problemática, que causava muito problema, que brigava, enfim, causava confusão, e ela tinha dificuldade de lidar com isso, assim. A Anardi mesmo nunca causou confusão com ninguém. E aí um dia eu e o Vanon sempre seguramos as pontas para que não tivesse muito power abuser, ou que isso estivesse minimamente controlado ou com regras estabelecidas, mas um dia a gente estava offline e aí tinha um dos líderes que era um carioca bem folgado, chamado Iago Flésia, um grande amigo meu até hoje, inclusive. E eu não sei o que o pessoal da Anardi fez, mas ele deu
Ele deu um comando pra todo mundo, ó, pode matar todos eles, e aí foi um massacre, né, cara? Todo mundo correndo dos barcos e indo procurar algum target. Inclusive, eu acho que chegaram a atacá-la, não lembro se chegaram a matá-la. Depois disso, a relação nunca mais foi a mesma. A Nard pode ser uma player esquecida hoje, que provavelmente caiu no anonimato, mesmo para os players de Rubbera que jogaram naquela época. Mas para muitas pessoas, simplesmente o fato dela ter acolhido novos membros e orientado eles, com certeza fez com que muitos dos players que provavelmente pulariam fora de Rubbera no primeiro Power Abusing pudessem permanecer mais tempo no servidor e aproveitar muito mais o jogo. Muitos players, devido à péssima condição de internet, ou por medo mesmo de mortes por PKs errantes, se recusavam a sair do DP. Esses players seriam quase que NPCs dos centros das cidades, e passariam dias e noites conversando dentro da segurança das Protect Zones, além de dar orientações para os novatos e passar grande parte do tempo negociando no Trade Channel. Um desses players foi o Calé, que jogava no servidor de Balera em meados de 2008. Durante muito tempo, ele jogou com meu RL Satatalad, que jogava comigo em Menera, mas que de vez em quando se aventurava no perigoso servidor de Balera. Cara, lembro do Calé, um amigo meu lá de Balera, quando jogava em 2008, 2010, por aí. Ele tinha internet muito ruim e, diferente da gente, ele quase não upava o C do DP. O cara ficava sempre ali negociando itens. Lembro que na época ele tinha até uma Crystal Mace, que se não me engano era drop da Yakal, Boss of Ice Wits lá. Ele pode não ter sido importante para a história do Tibia, mas ali em Balera ele ficou bem conhecido entre a gente que era bem nubinho, que ficava sempre mais ali no DP. Ele tinha uma certa influência moral ali no trade chat, como ele ficava sempre negociando item, passava uns rari pela mão dele, e ele conhecia bastante nível alto, né? Então a gente se sentia protegido por um cara que era nível melhor que o nosso, né? Então, imagino que todo servidor tem algum cara que assume quase que um papel de NPC ali na cidade e ficava sempre mais no DP do que caçando, né? Acho que todo servidor deve ter alguém assim, mais ou menos. Acredito que todo mundo deva conhecer players que impactaram na história dos seus servidores, ou mesmo na história das suas guilds. No meu caso, duas players pulam imediatamente da minha memória dos meus tempos antigos jogando em Menera. Acredito que eu já falei bastante das duas no meu vídeo sobre a minha história em Rookguard, mas sinto que vale a pena mencionar elas aqui de novo por ser um vídeo perfeito para elas. A primeira foi a Rook Divine. Ela era uma jogadora inglesa que, por algum motivo maluco, decidiu criar sua char em um servidor norte-americano ao invés de optar por um servidor europeu, que em teoria para ela teria um ping muito menor. Eu me lembro que ela ficou bem famosa na Rookguard de Menera por ter criado a primeira grande guilda de Rooksters do nosso servidor, a Mino Slayers. Com essa guild, ela meio que uniu uma galera que vivia brigando no centro da cidade. Eu me lembro dessa ter sido a primeira guild que eu participei. E hoje muito do meu inglês veio dessa época que eu comecei a tentar me comunicar com ela e com o pessoal da guild no guild chat. Outra player também que teve um grande impacto na minha história em Rookguard foi a Dana Clary. Dana Clary era uma brasileira que foi uma das primeiras jogadoras a pegar o level 50 na Rookguard de Menera. Depois disso ela meio que estacionou nesse nível, e a função dela no jogo virou totalmente ajudar os novatos. Ela basicamente só fazia isso. Ela logava, pegava uns 5 ou 6 players que estavam pedindo free itens na cidade, fazia uma fila com eles e levava eles para fazer quests. Ou mesmo distribuía maces no centro da cidade e brass shields. Ela dizia que ajudar os novatos era a coisa que ela mais gostava de fazer no Tibia, e que não tinha interesse nenhum de jogar em mainland. Eu não me lembro do nome real dela ou de qual estado que ela morava aqui no Brasil. Mas eu me lembro que ela era uma senhorinha que já tinha uns 3 filhos e que tinha como hobby jogar Tibia e fazer artesanato com cerâmica. Acredito que ela é um dos exemplos de pessoas que jogavam puramente pela diversão de ajudar o próximo. E ela acabou, de certa forma, me influenciando bastante na minha gameplay na época. Eu meio que já admirava ela desde sempre em Menera, por ela ter o level 50. E depois de ter conhecido ela de fato e ver o dia a dia dela ajudando os noobs, eu meio que parei de fazer tantas traps para matar novatos e eu comecei a ajudar mais eles e me comportar um pouco mais em Rook. Muitos foram os players que contribuíram para a história tibiana em maior e menor escala. De gente que apresentou casais que se casaram na vida real, até jogadores que roubavam novatos que caíam em buracos e que não tinham corda para subir de volta. As histórias desses heróis anônimos são tantas que daria para escrever um livro inteiro só com elas. E com certeza muitas das histórias lendárias dos servidores antigos não seriam a mesma coisa sem a presença desses heróis invisíveis.
Se você se lembrou de alguma história de algum player anônimo que jogou no seu servidor, deixe aqui nos comentários que futuramente talvez eu faça uma parte 2 desse vídeo. Muito obrigado para vocês que viram o vídeo até aqui. Se curtiram o vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal e não esqueçam de contar suas histórias sobre os seus heróis invisíveis. Eu vejo vocês na semana que vem. Um abraço e falou!